Todos os anos, a Igreja nos permite encerrar o ano litúrgico com essa festa do Cristo Rei do Universo. Estamos terminando o nosso ano litúrgico, próxima semana é o primeiro domingo do Advento, é já o novo ano litúrgico, e que iniciamos já em preparação para o Natal. E essa ideia de conclusão cíclica, do ano é uma ideia interessante, porque a cada ano nós, de fato, nos permitimos olhar todo o mistério da salvação, indo até a sua conclusão, que é a declaração de Cristo como Rei do Universo. A vitória de Cristo se estabelece num sentido muito mais amplo do que aquilo que são as nossas percepções de vitórias humanas. A conquista de Cristo, ela ultrapassa aquilo que nós também conseguimos entender como conquista, porque o plano da ação de Cristo não é o plano simplesmente da vida material, mas é exatamente o plano daquilo que nós podemos olhar em termos amplos e chamamos de universo. Tanto no que diz respeito às forças cósmicas, como também no que diz respeito às forças espirituais. Por isso, o reinado de Cristo é um reinado que ultrapassa essa lógica mundana. O Senhor, de fato, se senta num trono que é muito mais definitivo do que qualquer trono humano. Celebrar a vitória de Cristo é, em certo sentido, celebrar também a própria realização humana. Porque na vitória de Cristo está o chamado fundamental da nossa experiência de cristãos. Quando celebramos a vitória de Cristo, celebramos também a certeza de que todos aqueles que aderem a essa verdade alcançam a experiência da plenitude para si. Por isso, hoje, ao olhar o discurso de Pilatos, onde Pilatos vai perguntando sobre a realeza de Jesus e onde Jesus vai dizendo que o reino dele não é deste mundo e vai orientando, vamos dizer assim, Pilatos para essa verdade, que o reino dele ultrapassa a lógica mundana. Na hora que Jesus diz que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, de fato, Cristo entra talvez no discurso mais profundo e mais difícil de todos eles. Logo na sequência, no próprio Evangelho de João, Pilatos vai virar para Jesus e vai perguntar: mas o que é a verdade? E Jesus se cala, porque a grande ironia é que a verdade fundamental e absoluta está diante de Pilatos, e Pilatos não consegue enxergá-la. A busca da verdade sempre foi um dos maiores problemas humanos, desde que nós começamos a pensar e a refletir, lá dos filósofos pré-socráticos, nós estamos nos perguntando sobre a verdade. Havia uma certa serenidade sobre a verdade durante milênios, nos encaminhamos exatamente com essa certeza de que o nosso intelecto é capaz de captar a realidade, de compreendê-la. Nós vamos construindo essa crise da verdade desde os nominalistas, desde Guilherme de Ockham, nós vamos colocando dúvida sobre as coisas. René Descartes, talvez no racionalismo, chegou a um sentido um pouco mais amplo disso, porque o processo dele de chegar a alguma coisa razoável seria justamente questionar a validade de todas as coisas. O discurso do método de René Descartes é uma proposta da dúvida metódica, Duvide de tudo até chegar a uma determinada situação ou realidade que você não possa duvidar. E assim nós fomos colocando a verdade em xeque. Existem hoje pessoas que falam de uma sociedade e de um mundo da pós-verdade,
Como se a verdade hoje não fosse mais importante enquanto busca, desde que cada um consiga afirmar e confirmar, vamos dizer assim, a sua visão de mundo, né? A sua visão de realidade. Numa sociedade onde o ser humano se torna o centro absoluto dela, né? E onde esse ser humano não consegue se colocar diante da realidade com a serenidade, né, de entender que maior do que ele é Deus, quando o ser humano não se submete à realeza de Deus, nós começamos a provar aquilo que estamos provando, que é, em certo sentido, o próprio colapso da humanidade, né? A humanidade não consegue nem reconhecer mais a sua própria humanidade, né? Se fragiliza naquilo que é o seu discurso, até sobre a sua própria natureza e a sua condição. A negação da verdade, de fato, rouba de todas as realidades a possibilidade da verdadeira realização do seu fim. Porque é só podendo dizer o que as coisas são, é só o homem podendo dizer aquilo que ele é, que ele pode, de fato, definir o que é melhor para ele. Se nós não temos um fundamento e uma base para justificar aquilo que é a experiência da humanidade, nós não temos nenhuma base para justificar o comportamento ético, nós não temos nenhuma base para justificar valores, e nós não temos nenhuma base, então, para justificar a própria felicidade humana. Porque a felicidade consiste, sobretudo, em levar a bom termo a existência. Se nós abrimos mão da verdade em vista de narrativas, se nós deixamos de ser aqueles que honestamente buscam a realidade e a verdade das coisas e de si mesmos, né? Se nós deixamos isso, nós deixamos a possibilidade de sermos efetivamente felizes. Porque se não podemos dizer o que o homem é, não podemos dizer o que é bom para ele, não podemos dizer como ele vai se realizar, não podemos dizer como ele vai ser feliz. A vitória de Cristo nos coloca diante, então, dessa verdade fundamental de que Deus está acima de todas as coisas e o seu reinado estabelecido de maneira plena. Só pode, de fato, alcançar a experiência da felicidade quem procura o Cristo, quem procura viver esse sentido de verdade, quem se movimenta, né, no aspecto de alcançar também a plenitude para a sua vida. E é esse movimento e é esse desenvolvimento que nós esperamos, de fato, enquanto construção, quando falamos da festa de hoje e quando falamos dessa resposta de Jesus a Pilatos, né? Todo aquele, né, que é da verdade, escuta a minha voz. Não há uma verdadeira fragilidade naquilo que é o caminho humano em relação ao caminho divino. Mas é preciso que o homem se reconheça homem e é preciso que também reconheça Deus como Deus. É só a partir daí que o homem se torna capaz realmente de construir uma proposta concreta de felicidade para si. A vitória de Cristo se torna referencial porque no Cristo está a síntese do humano e do divino. No Cristo está de modo perfeito, onde o humano e o divino se tocam de maneira plena. Duas naturezas unidas na única pessoa divina de Cristo, que estabelece o seu reinado, levando para a experiência da eternidade aquilo que a fragilidade humana, né, que assumida pelo Cristo na sua encarnação, permite agora, né, que se faça e que se estabeleça também na experiência do céu. O livro do Apocalipse nos projeta nessa eternidade, onde todos aqueles que passaram pela experiência do tempo e do espaço se encontram agora diante do trono de Deus, desse reinado definitivo, estabelecido para além do século, para além do tempo, para além do espaço, para a eternidade.
Eternidade que só conhecemos de maneira análoga por aquilo que ela não é, né? Porque todos nós estamos no tempo e no espaço. Conhecemos o conceito de eternidade porque conhecemos o conceito de tempo e contingência. Então, a eternidade é o oposto daquilo que sofremos, né? Enquanto contingência mesmo, né? A eternidade é uma referência de plenitude, plenitude que nós buscamos a partir da comunhão com Deus. Se em Cristo está essa vinculação entre Deus e os homens, quem quer procurar a experiência da glória e da plenitude, quem quer participar dessa vitória de Cristo, tem que procurar permanecer vinculado a Ele. E é essa vinculação, esse amor à verdade, que está justamente no reinado e na soberania de Deus, nessa docilidade à experiência da vida da graça, é que nos permite, de fato, provar o céu. Por isso, ao celebrar Cristo, Rei do Universo, anualmente, acho que nós devemos também aproveitar para fazermos sínteses, né, importantes de vida, né, o quanto nós, de fato, estamos aí preocupados, né, em amar a verdade, essa verdade fundamental da soberania de Deus. O quanto, de fato, estamos buscando essa unidade, essa intimidade com o Cristo, que é o vivente por natureza. O quanto nas nossas práticas e nas nossas ações nós já assumimos essa experiência do cristianismo enquanto também manifestação concreta da caridade em vista de uma vida plena e feliz. O quanto nós nos aproximamos de Deus também pela espiritualidade, manifestando o nosso amor a Ele e o reconhecimento da soberania dEle sobre a nossa vida. Quem, na sua humanidade, consegue abandonar essa centralidade para colocar na própria vida o centro como Deus, alcança a experiência da plenitude. Quem vive autocentrado, quem vive a experiência egocêntrica, se vê muitas vezes fechado e encerrado na sua própria visão de mundo, incapaz de dar passos concretos para a transcendência. Nós não fomos criados para nós mesmos, né? Nós fomos criados para Deus. E em Deus temos a nossa verdadeira plenitude, temos o nosso verdadeiro sentido. Quem vive para si mesmo acaba perdendo a própria vida. Quem vive para Deus, esse, de fato, vive já a experiência de plenitude. Sejamos aqueles, então, que ao reconhecer a soberania de Cristo, experimentam na vida da graça essa comunhão com Deus, para que nós também, conduzidos pelo Senhor, possamos ter a vida e a vida em plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,